Um engenheiro civil apaixonado pela criação de abelhas sem ferrão ou com ferrão atrofiado, conhecidas como abelhas melíponas, possui em sua residência 62 colmeias com abelhas de 4 espécies diferentes. O mel produzido no local não é comercializado, é utilizado apenas para o consumo da família e para auxiliar na preservação da espécie. Veja na reportagem. O seu José Renato nos leva ao local que é um dos preferidos na área externa da casa dele, o criatório de abelhas. Nessa pequena cabana estão 62 colmeias com abelhas de 4 espécies: tiúba, canudo, marmelada e uruçu. A diferença é que essas abelhas não têm ferrão ou têm ferrão atrofiado. Cientificamente, são conhecidas como abelhas melíponas. A paixão do engenheiro civil pela meliponicultura, que é o cultivo de abelhas sem ferrão, começou há 35 anos. O criador explica que as colmeias que ele mantém hoje são apenas para a preservação das espécies. O mel produzido não é comercializado, serve apenas para o consumo da família. Ele abre algumas colmeias e nos mostra as particularidades e diferenças das colmeias de abelhas com ferrão. Olha, a gente registra aqui o momento em que o Francisco abriu a caixa. Aqui a gente tem um diferencial das abelhas melíponas para as abelhas apis. A gente está trabalhando aqui totalmente sem qualquer proteção, porque as melíponas não têm ferrão. Ou seja, são abelhas que não machucam a gente. Isso facilita o trabalho do criador e de quem faz essa manipulação das caixas. Já dá para sentir aqui um cheiro bem forte do mel, realmente um cheiro muito agradável. Olha, nós temos aqui os potes de alimento e esses discos, a gente chama disco de cria. Eles começam aqui embaixo, ó. Eles vão crescendo como eu fosse sobrepondo CDs, com espaçozinho entre eles. Então, ela põe na célula, quando a abelha cresce, ela sai. E nós usamos esses discos para multiplicar a família. Quando eu tenho em abundância numa caixa uma quantidade de disco, eu pego 3 ou 4, levo para outra caixa vazia, para surgir uma outra família. E no interior desses discos aqui, o que elas depositam? Ovos, a rainha. A rainha. Tem a rainha que ela põe, ela é fecundada uma vez na vida, põe até morrer. A gente observa que mais parece uma cidade, né? Que parte é essa da casa? Aqui é o ninho. Ninho sobre ninho melgueira. Aqui pólen e aqui o mel. São os 2 nutrientes básicos dela. Ambos vêm da flor. Aproveito para experimentar o sabor deste mel tão delicado. Essa é a abelha? Essa é marmelada. Marmelada. Um gosto totalmente diferente, muito bom. Um mel saboroso e um mel que dificilmente a gente vai encontrar por aí sendo comercializado. O produtor explica ainda que durante o período seco, as abelhas têm dificuldade para encontrar alimentos na flora. Por isso, a alimentação é deixada nas próprias caixas. Ele vai colocar alimentação artificial, que nós temos com deficiência na florada. Dessa maneira aí, a gente coloca um alimento e só elas têm acesso. Pode ser usado no alimentador coletivo externamente, diminui o trabalho, mas atrai a apis, né? Esse inconveniente. Deixamos a criação do seu José Renato e fomos até a sede da Embrapa Meio Norte para conversar com o pesquisador Bruno Souza. Ele nos leva a este local chamado de meliponário. Aqui ficam as abelhas sem ferrão, criadas em troncos de árvores num ambiente o mais natural possível. O pesquisador explica que no país a literatura dá conta da existência de cerca de 250 espécies de abelhas sem ferrão. Aqui nós temos em torno de 5 espécies de abelhas sem ferrão. Muitas delas compõem os programas de conservação que a abelha tem de espécies de abelhas sem ferrão no estado do Piauí, e outras nos chegam aqui também resgatadas da natureza e fazem parte do programa de conservação. Então nós temos aqui a abelha jandaíra, Melipona subnítida, a abelha tiúba, que é a Melipona comprespes ou fasciculata. Temos também a Melipona sylvae, que é a munduri, a uruçu amarela, a rufiventris,
além da jataí, da abelha canudo, da abelha iraí, que ocorrem normalmente em ambientes urbanos, principalmente a jataí e iraí, a gente encontra aqui com facilidade habitando dentro de Teresina. Esses troncos, cada um deles veio da natureza, de áreas de resgate de enxames, áreas que estavam sujeitas a desmatamento, abertura de área para plantios de áreas agrícolas extensas, e no momento de resgate esses ninhos são identificados e os troncos trazidos aqui para a Embrapa para subsidiar não só o resgate dessas abelhas, mas também o trabalho de caracterização e descrição e conservação dessas colônias que ocorrem em ambientes e substratos naturais. Mas as melíponas têm como vantagem produzir o mel de melhor sabor e qualidade por causa da diversidade de matas e flores de nossa região. Por isso, o pesquisador diz que o Piauí tem um ambiente ideal para o crescimento desse tipo de atividade econômica. As abelhas sem ferrão, ela é tradicionalmente a abelha brasileira. A abelha apis, ela foi introduzida no Brasil no período colonial. Quando os portugueses chegaram aqui, já existia abelha sem ferrão criada pelos índios. Por isso são também chamadas de abelhas indígenas sem ferrão. Hoje o mel de abelha sem ferrão, ele é um produto que ainda está no mercado em pequena quantidade, mas é extremamente valorizado. Eu acredito que no Piauí, um dos próximos passos vai ser justamente regularizar esse mel nativo, esse mel de abelha sem ferrão, mas para isso nós precisamos saber quais são as espécies que temos no estado, quanto de mel se tem disponível para comercialização e a partir daí começar a trabalhar. Um dos efeitos dessa atividade seria a preservação das espécies. Essas abelhas sem ferrão, elas têm a característica biológica delas de terem áreas de ocorrência específica. Então, muitas vezes, a deterioração, a devastação das áreas onde essas abelhas ocorrem pode levar ao desaparecimento de algumas dessas espécies que têm uma relação muito próxima a determinados ambientes. Por exemplo, nós temos a tiúba, que ocorre em características de região aqui do estado do Piauí, onde tem um pouco mais de umidade. Já tem a jandaíra, que são abelhas de região mais seca. Então, a mudança dessas abelhas de um local para o outro, muitas vezes pode levar à morte dessas colônias, a uma falta de adaptação. Então, é necessário nós trabalharmos identificando quem são essas abelhas, o ambiente em que elas ocorrem e as características em que suas colônias se desenvolvem, porque muitas delas são específicas de determinados locais. Então vamos voltar ao criatório do seu José Renato. Aqui ele explica que tem percebido um aumento do número de pessoas interessadas nas abelhas sem ferrão. Hoje, as colmeias são feitas em 2 tipos de caixas. A gente tem aqui o modelo de caixa que é muito comum na produção de abelhas melíponas. Esse tipo de colmeia aqui é dividido em 2 partes. Uma parte fica o criatório e na outra fica o pólen e o mel. Ainda hoje é usado, mas as pesquisas, o trabalho de pesquisadores acabou criando esse novo modelo de colmeia aqui. A gente percebe que é diferente, são várias partes. O Francisco conhece bem, porque ele hoje já trabalha com esse tipo de colmeia. Francisco, por que foi dividido em pequenas caixas, pequenas etapas? Como é que funciona isso aqui? Ela foi dividida para facilitar o manejo dela, para facilitar a divisão, as divisões, as multiplicações, para facilitar a coleta, fazer a coleta do mel e posteriormente do pólen. Então ela foi dividida em partes. Aqui nós temos aqui o ninho, que é a parte que fica a cria dela, o sobreninho. À medida que ela vai crescendo, a gente coloca o sobreninho. Qual é a função do sobreninho? A função principal do sobreninho é para facilitar a divisão da colmeia, porque quando a parte nascente está em cima, você pega essa parte, coloca no outro ninho e você começa uma nova família. Aí, essas aqui são as partes que ela coloca o pólen. No primeiro módulo, depois do sobreninho, ela coloca o pólen. No segundo
módulo, ela coloca o mel. E assim sucessivamente, ela vai aumentando a produção, a gente vai aumentando módulo. Seu Renato não cria abelhas com o objetivo de obter lucro, mas a paixão dele por essa cultura acaba contribuindo com a preservação e multiplicação de algumas espécies de abelhas sem ferrão, que são importantes para a nossa própria sobrevivência. O criador de abelha ele tem dois objetivos: produzir mel e multiplicar as colônias. Comum se vê em abrigos de idosos colocando abelhas sem ferrão para as pessoas trabalharem. A parte de trabalho com crianças, como serviço de educação ambiental, elas têm o ferrão atrofiado, que tira a habilidade delas de ferroar e que permite que elas sejam manejadas tanto por crianças, idosos, pessoas que são alérgicas ao veneno da abelha apis, e elas têm produtos semelhantes ao das abelhas com ferrão. E o mercado do mel acaba sendo o produto mais conhecido de qualquer uma dessas abelhas. Quando se pensa em abelha, se pensa logo em mel, apesar do principal trabalho dela, o principal produto ser a polinização. Seja abelha sem ferrão, seja abelha apis.